E, finalmente, senhora presidente, o tema essencial será o julgamento do século. Ouvimos palavras de esperança da parte do ministro Carlos Aires Brito em relação ao julgamento do Mensalão. Julgamento da história. Esse foi o maior escândalo de corrupção que a minha geração assistiu. Eu não conheço outro que tenha alguma aproximação com a dimensão que alcança o escândalo do Mensalão. E o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal afirma: vou agir com brevidade. Uma vez disponibilizado o processo para julgamento, vou colocá-lo em pauta em 48 horas. E diz o ministro que todos os ministros já estão estudando esse processo há bom tempo. E ele diz: tenho certeza de que cada um deles, sem exceção, está procurando cumprir seu dever com isenção. O meu papel nesse caso é duplo: serei julgador, mas também presidente. O que se sabe é que o crime de formação de quadrilha prescreverá. E isso é uma lástima. Certamente alguém escapará das malhas da justiça em razão da prescrição. Mas o ministro diz: em tese, se todos os réus forem condenados e o forem pela pena máxima, não há o menor risco de prescrição. A possibilidade de prescrição existe, porém, para os réus que pagarem a pena mínima. Há uma pressão compreensível da imprensa e da sociedade para que os fatos sejam postos em pratos limpos e com todo o rigor. Está certa a sociedade. A fase da denúncia foi ultrapassada, vencida, mas isso é página virada. Página virada que queremos rememorar. O Procurador-Geral da República, Antônio Fernando, corajosamente denunciou 40 dos envolvidos e investigados pela CPI dos Correios no Congresso Nacional. Concluiu que havia uma organização criminosa com um complexo e sofisticado esquema de corrupção que tinha por objetivo um projeto de poder de longo prazo. Veja a gravidade das assertivas de um procurador-geral competente e honrado como Antônio Fernando. Portanto, veja a gravidade, a dimensão do fato, a proporção do escândalo, a responsabilidade do Supremo. Sem dúvida, um julgamento histórico que pode revitalizar, valorizar a Suprema Corte, onde estão fincados alicerces essenciais do Estado Democrático de Direito, ou, lastimavelmente, poderá se constituir em enorme frustração, capaz de sepultar sonhos e esperanças do povo brasileiro de ver a impunidade derrotada nesse país. Se as nossas instituições estão em escombros, que as reedifiquemos sob os escombros da incredulidade popular, para que elas se tornem respeitadas, acreditadas e possam significar as aspirações do povo brasileiro de um país mais justo, onde prevaleça os direitos da população diante dos seus dirigentes, diante dos seus governantes. O senador Pedro Táxi lembra bem, não há conexão entre um escândalo e o outro. A única conexão talvez seja a coincidência do período, porque foi exatamente em 2005, quando estávamos prestes a instalar a CPI ou CPMI dos Correios, que o escândalo Valdomiro Diniz ganhou manchetes do país, com uma câmera indiscreta registrando uma negociata entre o subchefe da Casa Civil do governo Lula com o senhor Carlinhos Cachoeira. Negociavam os valores da propina. Portanto, o escândalo Cachoeira não é de ontem e não tem
os limites do estado de Goiás apenas. Esta cachoeira afoga Brasília nesse escândalo que hoje provoca indignação, talvez porque alveja também agentes que integram a oposição política no país. Talvez por isso o tamanho desta indignação tenha sido maior do que a indignação em relação a escândalos que derrubaram ministros como num strike do jogo de boliche. Ministros que sucumbiram um após o outro, apesar de possuírem uma advogada de defesa com status de presidente da República, já que a presidente Dilma os defendeu a todos até o último momento de forma solidária e implacável. E após a queda, os afagou com elogios, com cumprimentos e com homenagens ao deixarem os seus ministérios. E consegue miraculosamente passar a imagem de que faz a limpeza, quando na verdade se constitui em cúmplice da sujeira que há acobertada pelos tapetes desta República. Por isso, senhora presidente, não temos outra alternativa a não ser apoiar a proposta de CPI em relação a esse escândalo Cachoeira. Nós não usamos nunca de dois pesos e duas medidas. Nós entendemos que a pregação da moralização dos costumes na atividade pública suplanta os limites partidários e essa pregação deve chegar até a alma do povo brasileiro, cedendo de justiça e de ética neste país. Os valores, lamentavelmente, foram destruídos nos últimos anos. Os valores essenciais das pessoas de decência, dos homens e das mulheres de bem, esses valores foram trucidados nos últimos anos neste país. Mas há aqueles que ainda imaginam possamos ter esperanças de reabilitá-los. É o que queremos, senhora presidente.